A paz do Senhor Jesus, que bom mais uma vez usar deste veículo de comunicação, de interação, para trazer a todos vocês um pouco mais da palavra de Deus. Estive meditando na palavra e me detive com mais atenção e foco no Salmo de número 137, no verso de número 1, que está escrito: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Com a leitura desse verso do Salmo, eu falo que hoje estaremos tratando do assunto exílio. Este assunto é muito falado na Bíblia Sagrada. E eu vou um pouco além para dizer que é um assunto tão próximo de todas as pessoas que somos capazes de dizer de exílios e exílios. Então, eu vou aqui citar, seguindo uma sequência de textos da Bíblia Sagrada, até da forma como os livros são dispostos na Bíblia. Eu começo com Gênesis. Gênesis, nós temos o primeiro relato de exílio. Sabemos que quando o homem desobedece a Deus e o Senhor, como justo juiz, sentencia o homem ao exílio. Isso sem pormenorizar, eu quero ir direto ao ponto que fala desse exílio, que está em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 24, que assim diz: e havendo lançado fora o homem. Então esse é a primeira menção de exílio. Porque todos os exilados, na verdade, eles estão distantes, eles foram lançados fora, eles estão fora. Fora de uma pátria, fora de uma casa, estão fora de um lugar onde poderiam dizer ali, é o meu lar, é o meu ambiente, é o meu lugar. Então, quando eles são lançados fora, então eles passam assim a viver o exílio. Então, com a queda do homem, na desobediência a Deus, o Senhor lança esses homens, o homem e Adão e Eva, propriamente dito, eles são lançados fora do Éden. E o Senhor coloca anjos com espadas para não permitir o regresso, o acesso de novo deste homem ao jardim do Éden. Então esse é o primeiro exílio. Nós temos também um segundo exílio, que também é descrito no livro de Gênesis. E faço aqui a citação, pois este exílio é o exílio vivido por Jacó. Meus prezados irmãos e irmãs, a história sagrada nos diz que Jacó usurpou a bênção, o direito de primogenitura de seu irmão, Esaú. Com isso, a sua mãe o orientou que ele saísse ali da sua casa e se dirigisse a um outro lugar. Isso é exílio. Veja só o que está escrito na palavra em Gênesis 27, 43, 44. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz
levanta-te e acolhe-te a Labão, ou seja, vai a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Então Jacó ele foi encaminhado por orientação de sua mãe Rebeca para Harã, onde morava o seu irmão Labão, e ele ali deveria ficar até que o furor de Esaú passasse. Então, ele deveria ficar lá alguns dias, mas sabemos que esse exílio durou muito tempo. Jacó constituiu famílias, filhos. Então, foi um exílio longo na vida de Jacó, até que ele pôde retornar à sua terra novamente. E em Gênesis 28:15, quando o Jacó já vai saindo da terra em direção à terra de seu tio para viver o exílio, o Senhor tem um encontro com ele. E aqui o Senhor fala para Jacó: eu te farei tornar esta terra. Te farei tornar esta terra. Você vai, mas o seu exílio terá um fim. Você vai voltar novamente para a sua terra. É temporário. Você volta. Então nós temos essa promessa descrita na Bíblia para Jacó. Você vai para o exílio, mas você vai retornar. Nós temos aqui um outro exílio, que é o de Moisés. Moisés, na verdade, ele vive um duplo exílio, mas quando ele vai tomar conhecimento do seu primeiro exílio, ele já está adulto. Me refiro quando ele descobre a qual parentela ele pertence, porque a sua parentela vivia exilada lá no Egito. E quando ele descobre a sua parentela, aí ocorre o incidente em que Moisés tira a vida de um egípcio. E quando é descoberto esse ato de Moisés, Moisés teve que fugir. Aí é o segundo exílio que me refiro. Moisés foge. Êxodo 2:15 diz que Moisés ele fugiu de diante da face de Faraó, porque Faraó, aqui o governante, o imperador do Egito, era onde Moisés morava. Moisés era um palaciano, foi adotado por uma filha de Faraó, então Moisés está em casa. E agora ele tem que sair desta casa. E ele foi habitar na terra de Midian. E lá ele conheceu a sua esposa, que lhe dera um filho. E o nome que ele colocou em seu filho foi Gerson, que foi o seu primogênito. E esse nome Gerson significa um estranho ali. Então ele estava exilado em terra estranha. Um estranho ali, ele coloca o nome do seu filho Gerson. E assim nós temos aqui 3 relatos de exílios no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, mas nós temos diversos outros exílios. E esses aqui são exílios de cunho mais pessoal. Mas eu vou aqui, sem fazer as citações bíblicas, dizer que nós temos exílios coletivos que envolvem o povo de Israel, em especial quando eles estavam divididos nos 2 reinos, reino do norte, reino do sul. E eles experimentaram o exílio. Israel foi levado ao exílio, foi exilado pelos assírios, e Judá
por Nabucodonosor. Então, esses dois exílios não aconteceram simultaneamente, mas foi espaçados em torno de 100 anos de um para o outro. E o exílio babilônico, que é um exílio coletivo, exílio da nação, da pátria, é aqui que nós fizemos a leitura, quando o Salmo 137, verso 1, nós lemos que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Esse aqui é o exílio na Babilônia. E aqui, meus prezados, o exílio traz essa sensação de desejo pelo retorno ao lar, à casa, à pátria. E ao ler esse verso, nós percebemos aqui implicitamente, veja só, eu vou repetir o verso. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Está implícito aqui a consciência da existência de uma pátria, de um lar, de uma casa. Está implícito. Lembrando-nos de Sião. Sião é essa pátria. Então, essa consciência da existência está aqui, nesse verso. Também percebemos aqui o sofrimento pelo distanciamento dessa pátria. Então, sofrimento pelo distanciamento. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. O choro é o sofrimento por estar distante da pátria de Sião. E também percebemos aqui a impossibilidade de retornar. Eles estavam impossibilitados de retornar para Sião, e ali junto do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia, o que eles faziam era chorar, assentados, choravam, se lembrando de Sião. Esta lembrança, ela acolhe ou ela traz alguns aspectos. Os aspectos das percas, porque nesse próprio Salmo 137 fala das crianças que foram mortas, assassinadas, percas materiais, casas, objetos, tantas percas. Eles memorizam. Mas também eles memorizam aqui o pecado que a nação cometia, que os pais cometeram, e que por isso Deus permitiu o exílio. Então, a gente percebe aqui a consciência da existência dessa pátria, o sofrimento por estar distante dela e a impossibilidade de retornar. Ao citar essas características percebidas nesse verso, eu cito um outro texto que também é nostálgico, quando o salmista, no Salmo 42, verso 4, ele disse assim: dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brado de júbilo e com louvor, uma multidão que festejava
Salmo 42, 4. O salmista está se referindo a um tempo em que ele desfrutava dessa oportunidade de ir à casa de Deus, de ir em festa com outros para celebrar o Senhor. E que agora ele está impedido. Ele está agora apenas lembrando do tempo que ia em procissão à casa de Deus e ia em festas. Essas características, ou essas descrições, melhor dizendo, que falam de exílios pessoais, de exílios coletivos, reforçam a minha fala no sentido de que também nós, por isso que eu falei de exílios e exílios, que nós também temos ciência por estar experimentando também esse exílio. Quando o salmista diz que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, e ali ele está expressando o desejo de habitar na casa de Deus. Obviamente que não é um endereço físico para a sua morada, mas ele estava dizendo o apego a esta casa, o adorar a Deus nesta casa, ele está intensificando essa oportunidade. Mas que agora essa oportunidade foi tirada. Cito também que nesses exílios aqui citados, o exílio de Adão e Eva é um arquetipo que fala sobre a humanidade que sai da presença de Deus. Para Adão e Eva não teve a promessa do retorno para essas pessoas, Adão e Eva propriamente. Mas no arcabouço do que significa, há uma promessa. A promessa para esse povo distante de Deus retornarem para a sua presença. Já citei que Jacó ouviu de Deus: eu te farei tornar esta terra. Está indo para o exílio, mas eu vou fazer você voltar de novo. Quando Moisés é exilado, mas ele retorna para cumprir o mando do Senhor e apregoar a liberdade para uma nação que estava exilada naquela terra. E que, depois de sucessivas manifestações de atos poderosos de Deus, que culminou com a morte dos primogênitos, aquela nação, ela é tirada daquele exílio e agora ruma para a terra prometida, para seu lar por promessa. Para a nação de Israel, que foi levada cativa para a Babilônia, o povo de Deus, Ezequiel também teve uma visão num dos rios da Babilônia, e está escrito em Ezequiel 11:17, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos
hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei do meio das terras para onde fostes espalhados e vos darei a terra de Israel. Promessa para os exilados. Promessa de retorno. Caminho para o encerramento desta minha fala, citando que nós também vivemos o exílio em um aspecto espiritual, no processo da salvação, em absoluto, ou de mudança de ambiente. Falo assim porque nós ainda estamos no mundo. Estamos no mundo. E em João 17,16, quando Cristo fez a sua oração, ele enfatizou dizendo que nós, quando ele intercedia pelos seus de então contemporâneos e também por aqueles que ainda o iriam aceitar, então fica essa máxima do versículo 16 de João 17. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, nós somos também exilados aqui, temporariamente, porque o nosso lar não é aqui. Quando Jesus diz que nós não somos do mundo, como do mundo ele também não era, é porque nós temos um outro lugar, nós pertencemos a uma outra pátria, nós pertencemos a uma outra casa. E é por isso que Paulo diz em Filipenses 3:20 as seguintes expressões: a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa pátria está nos céus. E nós também temos promessas de Deus nesse sentido. Em João 14, quando Jesus pede para os seus, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, ele apresenta a nossa morada. E ele promete: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então nós temos essa promessa de retorno ao nosso lugar espiritual. Mas, senhoras e senhores, eu quero encerrar dizendo que essas promessas de retorno, elas se dão em virtude das ações de Cristo. Cristo é aquele que foi ungido para pregoar liberdade aos cativos. Que tipo de exílio você está vivendo? Antes de tratar de forma pessoal, aproveito esta gravação para dizer que nós estamos desejosos de retornar aos cultos, à adoração na casa de Deus. Isso vai passar e nós vamos retornar. Estamos desejosos e sentindo saudades, como expressou o salmista, me lembro como era bom. Então faça essa menção para voltar a um aspecto pessoal de exílios. Que tipo de exílio você está vivendo? Tem pessoas exiladas e o seu exílio chama-se uma cadeira de rodas.
Outros, o exílio é uma cama. Está doente. E se lembram de quando se locomoviam, usavam o seu direito de ir e de vir, tinha saúde. Esse é o seu exílio. Uma casa com diversos cômodos, hoje você se detém em apenas um cômodo, o quarto onde está a sua cama. Você está exilado também. Tem gente exilada em relacionamentos opressores. Então, está sentado, lembrando e chorando de uma vida antes deste relacionamento opressor. Não tem felicidade, não tem alegria, não tem prazer de viver. Esse é o seu exílio. Há outras pessoas que estão exiladas na doença chamada de depressão, onde o sorriso já não flui com naturalidade, o encanto da vida não existe, não há mais magia no canto dos pássaros, no soprar da brisa dos ventos, não há mais beleza no nascer do sol, no pôr do sol. A depressão tem tirado muitas pessoas de um padrão de vida normal, tranquilo, e os tem enclausurado numa prisão emocional, onde os quadros da parede podem ser chamados de medo, de insegurança. Esse é o exílio de muitas pessoas também. Há outros viciados nos seus mais diversos, aqui os mais diversos tipos de vícios, e que também desejam, anseiam por uma liberdade. Para esses exemplos de exílios finais, pessoais, como cadeiras de roda, cama, relacionamento opressor, depressão, vícios, dentre outros, existe também promessa de liberdade para você. Cristo, ele apregou a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele se manifesta para desfazer as obras do inimigo, do diabo. As cadeias são rompidas por Jesus. Jesus é o maior libertador e ele, tendo também experimentado os seus exílios, mas experimentou para tirar-nos de nossos exílios. Lembra quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali vivendo um exílio para nos tirar dos nossos exílios. Ele experimentou o exílio quando criança, teve que ir para o Egito para se livrar da espada de Herodes, e lá na cruz ele sentiu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas isso para tirar você do seu exílio. Está aspirando, desejando algo que te faz bem, que te traz a sensação de bem-estar, de alegria, de prazer? Olhe para Jesus, receba Jesus e ele te proporcionará essa saída desse cativeiro e você vai viver a liberdade por Jesus.